Nós estávamos essa semana ouvindo muitas mensagens, muitas palavras que nos levam à reflexão sobre futuro, sobre o seu lugar. E hoje eu estava buscando em Deus, falar sobre prosperidade. E prosperidade é tudo o que você precisa. Prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é ter saúde, ter paz, é ter alegria. Porque se você não tiver saúde, se você não tiver paz, se você não tiver alegria, de nada adianta ter dinheiro. A Bíblia diz que, lá no livro de Salmos, capítulo 62, verso 10, que se as riquezas aumentarem, que não é para pôr nelas o coração. Mas no livro de Salmo também, no capítulo 35, verso 27, diz assim: cante e alegre-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente: ó Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Nós começamos a estudar a palavra de Deus e começamos a ver que Deus, em alguns momentos, Ele diz assim que nós temos que escolher, No livro de Jeremias 21:8 diz assim: escolhei o caminho da vida ou o caminho da morte. Ele nos dá ali uma opção de escolha, para que nós possamos saber aonde é e qual é o nosso lugar. Qual é o seu lugar? Quando a pessoa ela quer descobrir qual é o seu ministério, onde ela vai atuar, o mais fácil dela fazer, porque ele vai assim: Deus ainda não falou comigo, é ela descobrir aonde ela não deve estar. É fácil. Se você não sabe cantar, então você já sabe que seu ministério não é cantar. Mas todo mundo tem uma importância na casa de Deus. Não se faz a casa de Deus, ela não se faz apenas da mensagem da palavra. Hoje nós ficamos sem baterista. Faz falta um instrumento. Não é tudo. Não vai mudar a reunião, não vai deixar de ter o culto por causa disso. Nem mesmo se não tivermos microfone, ou um violão, um teclado. Isso não vai deixar de ter o culto. O culto haverá. Mas faz falta no contexto. Então, se não houver um departamento infantil cuidando das crianças, isso também faz falta. Então, tudo é importante para que a reunião aconteça. Tudo é importante para que o culto aconteça. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: a vida e a morte, a bênção e maldição, escolhei. Porque quando você escolhe a vida, quando você escolhe a bênção, você está mostrando para os seus filhos o que eles devem ter. Os textos eles vão se completando. E eu estava ali: Senhor, deixa eu pensar numa pessoa que eu pudesse falar hoje. E isso foi crescendo dentro de mim sobre qual é o lugar que você deve estar, aonde você deve estar. Qual é a sua razão, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado? Quando nós começamos a buscar uma profissão, eu lembro que na minha época, não sei se tem ainda hoje, existia um teste vocacional, para a pessoa saber aonde ela poderia estudar, qual curso ela poderia fazer. Nem sempre dava certo, Às vezes a pessoa estudava para advogado e acabava no final da vida sendo um administrador, alguma outra. Mas muita gente acertava, muitos testes davam certo. A Bíblia nos fala sobre uma pessoa que estava no lugar errado, trabalhando, lutando, e ele dava uma importância para aquilo que ele estava fazendo. Porque nós temos que dar importância para o que nós estamos fazendo. Se você aplicar a sua vida, aplicar o seu coração aquilo que você está fazendo, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser próspero. Mas quando você começa a fazer algo que você não valoriza o seu serviço,
que você não valoriza o seu trabalho, é impossível ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Porque as coisas dão erradas. Mas quando você aplica a sua vida, o seu coração, aquilo que você está fazendo, tende as coisas dar certo. Porque as pessoas estão vendo o seu esforço, a sua qualidade, e elas vão querer buscar em você algo, um serviço ou o seu trabalho, porque elas estão vendo que você se esforça naquilo que você faz. Se você começa a aplicar o seu coração naquilo que você está fazendo, você vai ser bem-sucedido na sua vida. O problema é que a gente começa, e por causa de algumas dificuldades que nós encontramos, nós começamos a não dar valor àquilo que nós estamos fazendo. Porque ninguém chega aqui e ministra o louvor, assim, para arrebentar na primeira vez. É a primeira, é a segunda, é a terceira, às vezes 100 vezes, né, bispo? Mas uma hora aquela pessoa desperta e ela vai ministrar o louvor, que as pessoas falam assim, nossa, que isso, que diferença. Nossa, essa menina canta há quanto tempo? Que às vezes as pessoas que não conhecem, né? Nossa, que louvor me tocou tanto. Que rapaz toca muito violão. Porque começou a aplicar e ali ele se encontrou quando ele começa a se entregar àquilo que ele está fazendo. A Bíblia nos fala, no livro de 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 11, que existia um lendário, né? Um dos 3 valentes de Davi principais. O nome dele era Samá. A Bíblia fala que Samá, ele estava plantando, ele estava ali plantando lentilhas. Ele era um excelente agricultor, mas aquele não era o seu lugar. E você tem que entender isso. Às vezes você pode ser bom em algo porque você se esforçou para aquilo, mas talvez aquele não é o seu lugar. Muitas pessoas às vezes mudam de profissão, né, mudam de trabalho, já com uma certa idade, porque começaram a descobrir que aquele onde ele estava, aquele lugar que ele estava, não era realmente o seu lugar. Mas que ele poderia estar numa outra posição, em um outro trabalho que talvez não tivesse nada a ver com aquilo que ele estava fazendo. Mas que ele seria melhor, mais bem sucedido naquele novo trabalho, naquela nova ação, naquele novo trabalho. E Samá estava ali, ele estava plantando ali, gostava muito de lentilha, pela atitude dele. Vamos abrir lá, livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 11. Diz assim, depois dele, Samá, filho de Age, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante dos filisteus, este se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Ali naquele momento ali, Samá ficou sozinho. Aqueles homens que estavam com ele, estavam no seu lugar certo. Aqueles homens que estavam com ele, realmente eram agricultores. Aqueles homens sabiam plantar. Eles sabiam colher o seu plantio. Mas Samá estava no lugar errado. Ele estava insistindo em algo que não era o certo para a vida dele. E ele estava ali plantando, mas quando ele vê os filisteus, ele para ali. E não importava para ele se aqueles seus companheiros que plantavam junto com ele o haviam abandonado. Quando você determina algo, quando você busca algo, quando você está na posição, no caminho certo, não importa se você esteja sozinho, você não se sente sozinho. Porque uma força vem sobre você, que vem de Deus, para dizer para você que você está no caminho certo, que aquela posição que você tomou, que aquela atitude que você tomou foi uma atitude certa. E ele se posicionou ali, porque ele queria ter uma vida bem-sucedida, ele queria ser próximo daquilo que ele estava fazendo, e ele falou assim, não vou permitir que todo o meu tempo de trabalho, aquilo que eu plantei, seja roubado por esses homens. Os filisteus não esperavam isso. Imagino que aqueles guerreiros que vinham com espada, quando olharam aquele homem com uma enxada, né, com apetrechos de um agricultor na mão,
não fizeram caso dele, não deram a ele a devida atenção que deveriam dar. Pessoas não estão dando a devida atenção para você. Você é filho de Deus, você é um instrumento de Deus, existe um lugar para você aqui na casa de Deus, mas também aí fora, no mundo secular, aonde você trabalha, existe um lugar para que você seja bem-sucedido, para que você prospere, para que você cresça, para que você avance. Então dê o melhor de si. Aprendemos desde criança que devemos servir ao nosso patrão como servimos ao Senhor. Isso é um exemplo, isso é um testemunho de fé. Enquanto todos falam mal, nós estamos ali para trabalhar, para trazer o nosso sustento para dentro do nosso lar. Então nós damos o melhor de nós aonde nós estamos. Nós fazemos o nosso melhor onde nós nos encontramos. Porque nós sabemos que nós estamos servindo ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. E se ali não for o nosso lugar, uma nova porta vai se abrir, porque Ele é o dono das chaves. Samar estava ali, ele defendeu aquele campo, e ele se tornou agora um guerreiro de Davi. Estava entre os três, era um lendário, era alguém que não se intimidava com a multidão que viesse contra ele. Ele não se preocupava com a quantidade de homens que vinham contra ele, mas ele tinha em si: eu sou agora um guerreiro, então eu vou defender aquilo que eu estou, aonde eu estou, a quem eu estou servindo. Ele se posicionou, se posicione diante das circunstâncias. Precisamos nos posicionar diante daquilo que nós acreditamos, aquilo que tem valor para mim, aquilo que tem valor para você. Não podemos permitir que as coisas passem sem que nós tentamos realizar ou alguma coisa. Às vezes as coisas passam e nós não realizamos porque nós não tentamos. Eu, querido, aprendi uma coisa também muito cedo. Eu aprendi a não olhar para aquilo que falta. Eu aprendi a olhar para aquilo que eu já fiz. Estava capinando um terreno, né, lá de casa. E eu capinei. Eu sabia que era pouco. Eu sabia que faltava muita coisa. Mas eu sempre olho para aquilo que eu já fiz. A Giovana disse: pai, falta muito. Não, filha, olha o que eu já fiz, filha. Olha lá o que está pronto. Depois eu fui lá e terminei. Nossa, já terminou? Foi mais rápido daquele pedaço que começou? Porque você deve olhar para aquilo que você já fez. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando para que nós possamos chegar aonde Ele preparou para nós. Existe um projeto, existe um propósito, existe uma caminhada. Mas também existem recursos que vêm do Senhor para te levar aonde você precisa estar, aonde Ele quer que você esteja. O bispo, ele ministrou aqui ontem, ele falou sobre o Salmo, ele disse assim, que o Senhor, Ele sabe tudo sobre nós. Ele parou no versículo que eu pensei que ele ia ler, que diz assim, que antes que a palavra se formasse na nossa boca, Ele já conhecia. Então antes mesmo que você fale, o Senhor já sabe o que você vai falar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que nós possamos ouvir mais e falar menos. Então ouça mais. Controle as suas palavras. Pense antes de falar. Comece a construir algo que vai permanecer. Escolha a vida e a bênção. E ensine isso aos seus filhos. Para que eles possam ter essa estrutura de não começar e não concluir aquilo que começaram, mas chegar até o fim da estrada, chegarem até o fim do caminho. Tem um conhecido, já está na 3ª faculdade, não porque quer estudar não, é porque ele começa algo, termina a faculdade e fala, isso aqui não é para mim, aí ele vai, começa, a família tem dinheiro, né? Aí começa outra faculdade, agora já está na 3ª faculdade, já está achando que não é para ele. Não, escolheu, Senhor, porque é muito fácil você saber para que você não foi chamado.
É muito fácil. Como eu falei, se você não sabe cantar, então não dá para você estar aqui. Às vezes você pode fazer o curso que for, mas se não dá para você, não dá. Procura outra área, pega o violão, vai lá, aprende mais notas, tenta tocar. Pega a bateria, tenta bater ali. Ou então sai dali, vai lá cuidar das crianças, vai ali fazer outra coisa, vai mexer lá no som, vai procurar onde é o lugar onde você se coloca melhor, mas não seja uma pessoa improdutiva. Seja alguém produtivo. Samar durante a sua infância foi crescendo, se tornou um jovem, se tornou um homem, e ele estava ali plantando, ele estava no lugar errado, no lugar que ele não deveria estar, mas naquele momento ali ele se encontrou, porque Deus vai te dar uma oportunidade de você se encontrar, uma oportunidade de você crescer, na sua vida financeira, na sua vida profissional, para te dar a verdadeira prosperidade, para você estar alegre naquilo que você está fazendo, ter felicidade, ter prazer, ter regozijo naquilo que você está fazendo, se encontrar naquilo que você está fazendo. Tinha um senhor lá, conheço ele há muitos anos, ele capinava, nossa, fantástico ele. Cortar uma árvore, era ele. Hoje ele é cozinheiro. Cozinha melhor do que corta a árvore. Arrebenta na cozinha. Porque esse é o lugar que ele deveria estar. Mas durante anos da sua vida, ele cortava a árvore, ele capinava quintal. Mas hoje, ele se encontrou na cozinha. E hoje ele é um excelente cozinheiro. Está ganhando dinheiro como ele disse que nunca ganhou. E trabalha sujo, da mesma forma, né? Só que agora é sujo com comida. Não é mais com mato, não é mais com folha. Quando você se encontra, você cresce. Então, dê a você essa oportunidade de crescer, de se encontrar naquilo que Deus te chamou para você fazer. Seja um excelente profissional naquilo que você se propôs. Dê o melhor de si, busque informação, estude, busque, melhore, busque ferramentas melhores que vão abençoar ali o teu trabalho. Busque ferramentas melhores que vão abençoar ali aquilo que você está fazendo. Ferramentas melhores que vão fazer com que o seu trabalho fique mais fácil. Busque as melhores ferramentas. Tem muita gente que quer cortar uma árvore, mas o machado está cego. É preciso afiar o corte. Porque senão você vai bater, e você vai se cansar. E Deus não te chamou para viver uma vida cansado, sobrecarregado. Deus te chamou para você ser livre, para você viver bem. Eu sei que você vai ter aflição, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ter bom ânimo é encontrar a ferramenta certa, a maneira certa, a forma certa de achar o seu lugar, para que você possa prosperar. Tem muita gente trabalhando com a ferramenta sem corte. Tem a lenha, mas não tem como acender aquele fogo. Tem o carvão, mas não sabe acender o carvão. Você precisa achar o teu lugar. Encontrar a ferramenta. E exercer o teu melhor. Para aquilo que Deus te chamou. E ser feliz e ser bem-sucedido naquilo que você está fazendo. O Salmo diz que feliz será, tudo te irá bem. Comerás do melhor desta terra. O Salmo ele fala que se você acreditar, se você confiar no Senhor, você vai ser bem-sucedido. Vai ser plantado junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Mas você precisa buscar em Deus. E a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a dar o nosso melhor. É um princípio que é melhor dar do que receber. É um princípio cristão que é melhor você dar do que você receber. Pode ninguém estar te valorizando, mas quando você dá o teu melhor, Deus vai estar te valorizando. Quando você dá o seu melhor, quando você faz o seu melhor, Deus valoriza você. Essa deve ser a nossa preocupação. Não o que as pessoas estão achando de nós. Os homens correram.
Os agricultores correram. Eu não sei quantas pessoas tinham ali, mas poderiam ter ajudado a Samar a defender. Mas aquilo era tão importante para Samar que ele ficou ali. Os homens fugiram, mas Samar ficou ali. Ele tomou uma posição, porque aquilo tinha importância. O que tem importância para você? O que é importante para você? Como você tem defendido o que é importante para você? Como você tem se posicionado diante das circunstâncias, diante das dificuldades? Qual tem sido o seu pensamento sobre o futuro? Colocou nas mãos de Deus ou tem vivido uma vida de ansiedade, de preocupação com o amanhã? Tem pessoas que não conseguem viver o hoje porque estão preocupados com o amanhã. Mas o amanhã a Deus pertence, então faça o hoje, viva o hoje da melhor maneira possível. E se esforça e trabalhe, e faça acontecer. Mas não permita que o amanhã seja um empecilho para que você viva o seu hoje. Mas faça como Samar, para ali, não importa se todos te abandonaram, Deus está com você. Quer melhor companhia do que essa? Quando nós estamos com Deus, é Ele que nos dá a direção. É Ele que nos dá o livramento, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá ali a inteligência e a sabedoria para prosperar diante de tudo aquilo que as pessoas abandonaram. José estava só no Egito, nem a sua língua as pessoas ali falavam. Ele teve que aprender aquela nova linguagem, foi injustiçado ali. Mas eu não encontro na palavra, em momento algum, José reclamando daquelas coisas que ele estava vivendo. Mas ele estava se posicionando, ele soube administrar a riqueza, mas também soube administrar a escassez. Ele revelou sonhos, pediu para que lembrasse, aquele homem esqueceu dele, anos se passaram, mas um dia ele foi lembrado. Ele trouxe a revelação do sonho do rei, e o rei não encontrou ninguém que pudesse estar naquele lugar. Eu fiquei imaginando esses dias, ao ouvir aqui, as pessoas falando sobre José. Querido, o bispo falou esses dias, o bispo estava falando, foi no 2º ano, o bispo estava falando aqui, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas foram 7 anos. 7 anos de fome. Imagina guardar, armazenar comida durante 7 anos. Imagina, naquela época, com a tecnologia que havia naquela época, Deus estava com José, Deus está com você. Ele vai te dar a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, porque está escrito na palavra do Senhor, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá liberalmente. Então Deus quer te dar sabedoria para você romper, para você ser bem sucedido na tua vida financeira, para você crescer, para você expandir. Deus quer te honrar nessa terra, como eu li aqui no 1º Salmo. Ele ama e Ele quer ver a tua prosperidade, quer te ver próspero. Ele ama os seus filhos. Ele que sabe os pensamentos a respeito de você, como está no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Pensamentos de paz para te dar uma esperança e um futuro. E você fica pensando no amanhã. Viva o hoje, pensa no hoje e começa a produzir coisas que vão ficar para sempre. Porque tudo que vem de Deus, tudo que vem do nosso Senhor, tudo que Ele nos dá, não acrescenta dores nem males. Tudo que Deus te dá é abençoado. Tudo que Deus te dá, ninguém pode tirar de você. Tudo. Quando a pessoa, ela entende e ela começa a confiar, ela faz como Samar, ela se posiciona. Ela não se sente sozinha. É muito bom quando você não se sente sozinho. Pode não ter ninguém dentro da sua casa. Pode não ter ninguém ali onde você está trabalhando. As pessoas podem dizer que aquilo não vai dar certo, mas quando você está no lugar certo, quando você está no local certo, no momento certo, você olha para aquela circunstância, você olha para aquela dificuldade e você consegue ouvir a voz de Deus dizendo para você, olha, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Por mais que ninguém acredite, elas vão dizer depois, olha como ele está.
Como que isso aconteceu? Como que ele viveu uma virada na vida dele? Nós estamos em novembro. O ano ainda não acabou. Ainda tem coisas para Deus fazer com você nesse ano. Deus ainda quer te honrar esse ano. Deus ainda quer colocar coisas na tua mão esse ano. Deus quer te levar a um nível maior de fé, de esperança, de confiança nele. Se você abrir o seu coração, se você confiar na voz do Senhor, se você confiar na voz que sai desse altar, se você confiar naquilo que Deus está falando ao teu coração, não só hoje, mas muitos dias Deus tem ministrado ao teu coração, que você vai viver uma vida diferente, que você vai ser feliz, que você vai ser abençoado. Se você confiar nessa voz, você vai conseguir trilhar um caminho de segurança, de paz e de realizações. Mas enquanto você ficar ouvindo a voz que aqueles homens ouviram, dos filisteus chegando, se aproximando, que fizeram eles fugirem diante daqueles homens, você não vai viver o que Deus tem para você. Deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor falar com você. Creia no Senhor teu Deus e estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperarei. E eu sou um profeta de Deus, eu quero dizer para você que você vai prosperar. Não importa o que amarraram na tua vida, não importa se foi feito um trabalho de macumbaria, de feitiçaria, será desfeito na tua vida. Não importa se alguém que tinha autoridade sobre você te amaldiçoou. Nós tiramos essa maldição e quebramos essa maldição sem causa sobre a tua vida. E você vai prosperar, aonde muitos não prosperaram. Aonde você colocou as suas mãos, você vai prosperar. E você vai crescer, aonde muitos não cresceram. Porque o Senhor está com você. Eu lembro que um dia eu estava dentro de casa, final do ano de 2020. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Cláudio Duarte. Eu botei lá para ouvir assim, que eu achei interessante o quadro do fundo, né? E ele estava dizendo o seguinte, que enquanto alguns choram, alguns estão chorando, outros vendem lenço. Então alguém prospera até mesmo com a tristeza de outros. Então não seja você a chorar. Não seja você o que esteja chorando, mas que você possa ser aquele que está vendendo lenços, para enxugar as lágrimas daqueles que choram. Que o Senhor possa usar a tua vida, para que você possa dar às pessoas, para que você possa abençoar as pessoas, para que você possa lançar o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. E você vai repartir com um, vai repartir com outro, e Deus vai te honrar, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te fazer prosperar, porque você está com Deus. Você vive com Ele, você é dele, você pertence a Ele. E Deus ama os seus filhos, e Deus os faz prosperar. O texto diz que Deus dá aos seus amados quando eles dormem. Então, quando você está dormindo, Deus está querendo liberar bênção sobre você. Mas aí você acorda, e você, antes de levantar, já levanta com o pé esquerdo, né? Brincadeira o pé esquerdo, tá, irmãos? E você diz assim, ó vida, ó céus, ó azar. Não. Não. Você precisa levantar e, Senhor, obrigado por mais um dia que se inicia. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para mim, e eu vou viver cada uma delas. Não importa se está negativo o saldo na conta corrente. Vai surgir um dinheiro da onde você menos espera. O Senhor vai honrar você e vai fazer com que você resolva os seus problemas e pague as suas dívidas, porque o Senhor te quer ver feliz. Ele está preocupado com tudo. Amém? Vamos ficar de pé. Preocupado com tudo. Ele está preocupado. Ele está preocupado com a roupa que você está vestindo. Se você está feliz. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que aquele que fica olhando para o vento, para o tempo, nunca semeará. Tem gente que fica olhando assim, meu Deus, será que vai chover? Né? Será que vai chover? Aquele que fica olhando, ele nunca vai prosperar. Porque ele fica esperando. Será que algo vai acontecer? Sempre algo acontece. Sempre. Sempre. Pode ser bom, ou pode ser ruim. Mas sempre algo acontece.
Então, o que você está buscando? O que você está buscando? Para de olhar para o tempo, faz. Deixa que o tempo Deus cuida. Eu estava fazendo um serviço e o rapaz falou assim, Ana, vamos ter que parar porque vai chover e não vai dar para a gente concluir. Só que era longe. Longe, eu estava lá em Maricá. E faltava aquela câmera, a mais difícil. Que geralmente eu gosto de fazer ela por último, porque às vezes a gente vai perder um tempo para fazer a instalação. E eu falei para ele assim, enquanto nós não terminarmos o nosso serviço, não vai chover. E ele começou a rir. É bom quando a pessoa faz isso. Você agora é Deus, não, mas eu sou filho dele. Eu preciso confiar, nós precisamos confiar em quem nós somos filhos. Um filho confia. Eu lembro que uma vez o saudoso bispo Genésio estava lá na Taquara e Giovana era pequena. Giovana me sai correndo daquele altar e vai para cima dele. Eu falei, Jesus, ela se joga. Mas o bispo botou a perna para trás assim, consigo segurar ela. Que eu falei, meu Deus. Pensei que... A confiança que ele iria segurá-la. Porque ela já tinha feito isso com ele outras vezes. Quando você se entende, quando você se reconhece como filho de Deus, você confia em Deus. E quem confia em Deus não perde tempo. Pode todo mundo dizer que não vai dar certo. Pode você olhar para a circunstância, para a situação e dizer assim, não vai dar. Mas quando você confia em Deus, você bota a mão e faz. E as coisas acontecem, o milagre acontece. E Deus faz romper. E te abençoa e te honra. Você é filho de Deus. Não choveu, nós terminamos de colocar a câmera. Quando nós entramos na varanda e começamos a guardar a ferramenta, caiu aquela chuva, aquela tempestade. Ficamos lá mais 2 horas esperando. Foi mal até que nós jantamos no cliente. Ficamos 2 horas lá esperando a chuva estiar para depois vir embora. E ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu tenho que começar a ir para a igreja também. Só vai chover quando nós terminarmos o serviço. Você pode olhar a chuva. Pode estar ventando. O tempo pode estar totalmente fechado e cinza. Mas se você precisa concluir algo, Deus só vai permitir que a chuva caia quando você terminar. E quando você terminar, a chuva vai vir. Porque Ele prova o seu amor para com seus filhos. Ele prova o seu amor. Você é filho de Deus. Então começa a viver como filho. Para de viver como sobrinho, para de viver como enteado. Você é filho, filho legítimo. Corre um sangue nas suas veias, o sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Aonde você deve estar, qual é o seu lugar? Ele quer que você esteja, e quer que você viva, e quer que você prospere. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós cremos na Tua santa palavra, Pai. Nós cremos, Pai, que Samar, ele estava ali para viver no seu novo lugar. Ó Pai, ele ali iria se encontrar. Ó Pai, todos fugiram, todos foram embora, mas ele ficou ali porque ele acreditou, ele confiou que o Senhor iria estar com ele. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele se posicionou, e isso é o importante, é se posicionar. E nós queremos nos posicionar diante do Senhor, diante da Tua palavra, para viver o Teu melhor, para viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, aonde é o nosso lugar? Nós queremos estar aonde o Senhor, Deus, quer que nós estejamos, no centro da Tua vontade. Ó Pai, vivendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Pai, nós oramos neste momento por cada irmão, por cada irmã, por aqueles que estão online, que estão nos assistindo, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abençoar cada irmão, a cada irmã, para viver o propósito, para viver o chamado, para viver o melhor, para prosperar nessa terra, para ter saúde, para ter alegria, para ser uma pessoa feliz, mesmo passando por algumas dificuldades, vencê-las e poder dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, mas existe mais pela frente e eu preciso trilhar o caminho para chegar, para receber de Ti a coroa que está prometida para mim e para os meus irmãos, Pai. Nós oramos nesta noite e colocamos diante do Senhor a prosperidade de cada irmão, de cada irmã, para que viva, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós colocamos cada um diante do Senhor, Pai, para viver o Teu propósito, para viver o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.